Fala galera, beleza? FM Autos na área. Hoje vamos falar aqui sobre o Renegade Sport 1.8 2018 automático, tá? Falar um pouquinho sobre os pontos fortes, os pontos fracos desse carro. Falar um pouquinho sobre as sensações que eu tenho ao dirigir esse carrinho. Se o carrinho é gostoso, se anda bem, se é beberrão. Muita gente já viu vídeos e reviews desse carro no YouTube, mas aqui é a opinião de quem já tem um carro usado, um carro que já rodou alguns 1000 quilômetros e a opinião sincera, sem nenhum tipo de propaganda ou ninguém pagando para falar bem ou mal desse carro. Beleza? Vou virar o vídeo aqui, galera. Jeep Renegade Sport 1.8 automático 2018. Carrinho muito bonito, tá muito inteiro, com 40 mil quilômetros rodados. O carrinho tá novinho demais, galera. Só mostrar aqui os detalhes do carrinho, tá? Esse modelo, ele tem farol de neblina, beleza? Ele tem as rodas de liga leve 17 polegadas, pneus 215 60 17, tá? Pirelli. Ele tem aqui a seta no retrovisor, mas o retrovisor não é da cor do carro. Tem o bagageiro, tá? Essa versão aqui tem bagageiro. Aqui, ó, porta-malas dele, as lanterninhas. Acho esse carro muito bonitinho, cara. Versão Sport. Ó, que coisinha linda. O carrinho tá novo demais. Tá liso demais. Pintura novinha. Esse é um vermelho, né? Mas é um vermelho que é mais vinho. Tá mais pra vinho do que pra vermelho. Tá? Esse é o carrinho. Renegade Sport 1.8 automático 2018. Bom, o carrinho tem chave canivete, tá? Ela não é chave do tipo presencial, ela é chave normal de você inserir e girar para ligar o carro, tá? Aqui, se você apertar e segurar, ele abre os vidros do carro, beleza? Abriu os vidros, 4 vidros. Aí tem o botão aqui para fechar. Se eu fechar, ele vai trancar também os 4 vidros, vai fechar os 4 vidros, né? Aqui é para eu abrir só o porta-malas, caso eu queira, e aqui para acender os faróis, tá? Chavinha tipo canivete, é uma chave simples, mas é até bonitinha, tipo canivete, tá? Tem o logo da Jeep aqui atrás, bem bonitinho. Deixa eu abrir o carro aqui para mostrar ele por dentro. Bom, vamos entrar aqui nele. Esse modelo não tem bancos de couro. Banco de couro é opcional. Então esse modelo aqui é banco de tecido, tá? Mas é bem bonitinho, bem acabado. Bancos de tecido. Vou mostrar aqui atrás os banquinhos dele, beleza? Meio sujinho, mas tá valendo. Painelzinho dele, muito bonitinho. Deixa eu chegar por trás aqui, que acho que dá pra mostrar melhor. Painelzinho dele é uma coisa que eu gosto muito nesse carro, tá? O volante dele é um volante gostoso, um volante... a pegada dele é boa, né? A bitola dele é boa. Ar-condicionado, câmbio automático de 6 velocidades. Aqui freio de mão eletrônico, tá? Ali tem um suporte para segurar, caso a pessoa queira segurar. Ele tem o famoso PQP, tá? Para os 3 ocupantes, né? Para o motorista não, mas para os 3 ocupantes tem o PQP. E aqui no lugar do motorista
tem o porta-óculos, tá? Tem um porta-óculosinho aqui, que é maneirinho, isso aqui é bem útil. Ele tem vidro elétrico nas 4 portas, tá? Os 2 dianteiros e os 2 traseiros. Aqui você trava e destrava os vidros traseiros, aqui é a trava elétrica e aqui os retrovisores automáticos, tá? Esse carro não tem rebatimento do retrovisor, apenas o ajuste dos espelhos. Vamos lá, vou mostrar aqui por dentro um pouquinho. Deixa eu botar a chave aqui, mostrar o painelzinho dele. Ele está com 42 mil quilômetros rodados. O carro está muito novinho, ele é 2018. E aí, uma coisa que eu acho bem legal dele é esse painel, cara. Eu gosto muito do painel dele. Aqui ele está marcando que precisa verificar as luzes, que esse carro está com lâmpada de LED. E aí o carro não entende que ele entende que está com problema nas lâmpadas, mas não é. É a lâmpada de LED mesmo. Beleza? Ar-condicionado manual, tá? Não é ar-condicionado digital. Aqui você regula a velocidade do vento, e aqui você regula a temperatura, e aqui você regula a posição que o ar vai sair, tá? Vou desligar aqui para fazer menos barulho. Aqui nós temos um botão Sport. Esse botão aqui ele serve para dar mais disposição para o carro e as respostas dele ficam mais rápidas do acelerador. Aqui é para desligar o sensor de ré, tá? E aqui ele indica se o airbag do passageiro está ligado ou desligado, beleza? Vamos aqui pro câmbio automático de 6 velocidades com passagens manuais, tá? Com trocas manuais. Freio de estacionamento eletrônico, isso é bem legal. Quando você, se eu tirar daqui, desativar o freio de estacionamento dele, andei com o carro, se eu botar no P, ele já aciona o freio de estacionamento automaticamente. Aí, acionou já. Acendeu a lampadinha amarela aqui. Aqui é para desligar o start-stop. Esse carro tem start-stop. E aqui é para desligar o controle de tração. Beleza? É isso, galera. Aqui é o sonzinho dele. Vou deixar desligado para não ter problema com o direito autoral. Beleza? Mas é isso. Esse é o carrinho. Olha lá. Volantezinho dele multifuncional. O ajuste do rádio é por trás do volante, aqui atrás do volante. E aí aqui são os controles do piloto automático e aqui os controles do computador de bordo, beleza? Aqui você atende e desliga o telefone. É isso. Deixa eu virar aqui para falar um pouquinho sobre o carro. Falar um pouquinho aqui sobre as minhas impressões ao dirigir esse Renegade Sport 1.8 automático, tá? Esse carrinho, ele tem 139 cavalos de potência e 19,3 kg de torque no etanol, tá? Ele tem quase 1.400 quilos, são 1.392 quilos, se eu não me engano. E não dá para esperar que ele tenha uma disposição muito boa, tá? Ele tem um motorzinho e-torque 1.8 e com esses 139 cavalos, mas para esse peso desse carro, né, quase 1.400 quilos, ele é um carro relativamente pesado. Ele fica ok, tá? Ele não chega a ser um carro morto, mas ele também não chega a ser um carro que tenha uma puta de uma disposição para andar e que você vai pegar uma estrada com ele e sentir que você tem o carro na mão, aquele carro com potência para retomada, se você precisar fazer uma ultrapassagem. Não é o caso desse carro aqui, beleza? Mas até que para o dia a dia aqui dentro da cidade, lembrando, esse carro, apesar de ser um SUV, ele não tem uma proposta off-road. Ele é um carro urbano, as pessoas até brincam, sacaneiam o Sportage porque é um utilitário de shopping, né? Mas a verdade é que ele não é um carro para você fazer off-road, para fazer trilha, nada disso. Ele é um carro urbano, beleza?
Vamos começar aí. Primeira coisa que a gente tem que botar os pingos nos is, né? Porque a galera fica falando, porque o Renegade é isso. Cara, ele é um carro urbano, ele não é um carro, ele não é um troller, ele não é um Pajero, ele não é um carro que é para você fazer trilha, não é um carro. A proposta desse carro não é esse. Apesar de ter um apelo visual que remete a esse tipo de carro, mas não é só o frufru ali, só o visual realmente. Bom, primeiro ponto forte que eu vou falar dele eu gosto muito do design desse carro, né? Já falei ali sobre isso, filmando o carro lá fora, mas eu acho um carro bonito, é um carro que você fica alto no trânsito, né? Então é bem legal. Eu acho muito bonito o visual dele, o design desse carro. A outra coisa que eu gosto muito dele é o painel de instrumentos. O painel de instrumentos mesmo, não é nem o painel completo não, tá? O painel de instrumentos, que eu já filmei aí, já mostrei para vocês, mas eu acho bonito, eu acho um painel, apesar de ter uma área digital pequena para o computador de bordo, que nem é tão pequena assim, né? Mas é média, ele tem o conta-giros analógico, a resposta dele é muito mais rápida, você consegue ver muito melhor ali o giro que você tá do carro. Uma outra coisa que eu gosto muito dele é a ergonomia, tá? Os bancos dele tem uma densidade boa, ele não é aquele banco mole, né? Ele é macio, mas ele tem a densidade exata, perfeita. Você encaixa nele, ele tem essas abas laterais aqui, não sei se tá, aqui ó, ele tem essas abas laterais e você encaixa nele aqui, tá? Então, e a altura que você fica dele também, ele tem regulagem de altura, obviamente, né? Todos os carros, os concorrentes dele tem também regulagem de altura. Você consegue regular ele de forma que você fique relativamente alto e a posição também de dirigir, a distância do volante, né? Ele tem regulagem de altura do volante e de profundidade, tá? Então você consegue ajustar ele muito bem, independente da altura que você tem. Se você é uma pessoa que tem lá os seus 1,80 m e pouco, ou se você tem 1,60 m, 1,50 m e pouco, 1,60 m, você fica muito bem nesse carro, né? Ele consegue chegar bem o banco lá atrás. Então, ó, vejam que eu já estou bem lá atrás. Ele também chega bem aqui para frente. Então, ó, já cheguei o banco para frente, estou bem colado aqui no volante. Então, principalmente para mulheres que são baixinhas, pessoas de estatura baixa de um modo geral, vão se dar bem aqui nesse carro, e pessoas altas também, tá? Então a ergonomia dele é muito boa, cara, gostei muito. Isso é um ponto fortíssimo dele. Você fica muito bem posicionado nesse carro e tem ajuste para todos os tipos de tamanho e peso, né? As pessoas também que são um pouquinho mais gordinhas também vão ficar muito bem aqui. Essa aba lateral, ela não chega a ser tão estreita ao ponto de incomodar se você for um pouquinho mais cheinho, né? Pode ficar tranquilo, cara. Em relação a isso, pode comprar esse carro que você vai se sentir muito bem ergonomicamente nele. Um outro ponto positivo que eu acho é o fato dele ter direção elétrica, tá? Cara, isso é muito legal. Direção elétrica, para quem já dirigiu carro com direção elétrica, não quer nunca mais voltar para direção hidráulica e muito menos para uma direção mecânica, né? Mas a direção elétrica, ele deixa o carro bem levinho, bem gostoso. Apesar desse carro não ser um dos mais leves que eu já dirigi, mas ela é bem acertada. O peso da direção dele é perfeito para esse carro, tá? Ele te dá o conforto que você precisa, que é a direção elétrica, na hora de você fazer uma manobra, você fazer uma baliza, estacionar o carro, mas ela te dá também o peso ideal para você sentir o carro na mão, você sentir segurança com esse carro. Ele é um carro pesado, ele é um carro alto, então o centro de gravidade dele é um pouco mais alto, e aí com isso você precisa também ter uma direção que também não pode ser tão leve, né? Você precisa ter uma direção que tenha um peso acertado ali para você sentir o carro na mão. E parabéns para a Jeep, a direção dele é muito acertadinha.
Outra coisa legal, que inclusive eu já até falei também, é sobre o freio de mão, o freio de estacionamento eletrônico. Isso é legal, né? Não tem mais aquela coisa de você ficar puxando a alavanca. Se você puxar demais, aí tem que puxar para poder soltar a alavanca. Então, esse carro já tem o freio de estacionamento eletrônico. Você colocou ele no P, ele engata automaticamente o freio de estacionamento. Mas isso é configurável no computador de bordo dele. Você pode desabilitar isso, tá? Se você não gostar, você quer ter você ter a autonomia de colocar ou retirar o freio de estacionamento, você pode desabilitar isso lá no computador de bordo, tá? Então, mas é legal. O primeiro carro que eu tive que tem o freio de estacionamento eletrônico, demorei um pouquinho para me adaptar. Às vezes eu saía com o carro e esquecia de soltar o freio, mas depois que você se acostuma é bem legal. Uma outra coisa que eu gosto bastante dele, que eu gostei, achei interessante, é sobre o sistema start-stop dele, né? Ele tem, você consegue desabilitar também aqui perto do câmbio. É legal porque você economiza combustível, você polui menos o ambiente, né? Emite menos gases no ambiente. Então o stop start é legal para isso. Porém, a minha sensação é de que às vezes eu gosto e às vezes eu não gosto desse start-stop. Eu vou te explicar por quê, tá? Eu dirijo basicamente, o meu trajeto é dentro da cidade, tá? E num trânsito intenso. Eu moro em Sulacap e trabalho na Barra da Tijuca. Eu vou e volto todo dia para o trabalho com o carro. E aí, para quem conhece o Rio de Janeiro, o trânsito da Barra da Tijuca é muito intenso. O start-stop, ele é muito legal quando, por exemplo, você para num sinal. Pô, parou no sinal, vai demorar ali, sei lá, quase 1 minuto para esse sinal abrir. Você está com o carro desligado, você não está consumindo combustível, você não está emitindo gases poluentes, né? Então, pô, maneiro, ponto positivo para o start-stop. Porém, quando você está no engarrafamento, isso incomoda um pouco, porque no engarrafamento, geralmente você para por poucos segundos e logo depois você anda novamente. Então, você para o carro, ele desliga, pum. Andou, você tira o pé do freio, ele liga novamente o carro. Cara, você andou 10 metros, parou de novo. Aí ele, pum, desliga. Aí 2 segundos depois, você tira o pé do freio, ele, pum, liga o carro novamente. Então isso incomoda um pouco, dá uma sensação de que você está gastando todo o sistema de ignição do carro, né? Que motor de arranque, bateria, o próprio alternador, né? Para você tem que, se você está gastando mais bateria, você precisa de mais alternador para carregar essa bateria. Então dá uma sensação de que você está desgastando muito o teu carro. Então o que eu faço, tá? Em engarrafamento, eu vou lá, aperto o botãozinho para desabilitar o start-stop, ou então, se eu não tiver apertado o botão, o que eu faço? Como é que funciona o start-stop desse carro, tá? E acredito que todos os outros sejam semelhantes. Quando você para no engarrafamento ou no sinal, com a marcha engatada no D e com o pé no freio, ele desliga o carro. Beleza? Desligou. Tirou o pé do freio, ele liga o carro sozinho e você já começa a andar. Porém, se você parar o carro, ou você estiver parando o carro, sentir que o carro vai parar, se você jogar o câmbio no N, no neutro, ele não desliga. Ele mantém o carro ligado. Então o que eu faço? No engarrafamento, que eu sei que vai aquele anda, para, e vai me incomodar ficar desligando e ligando o carro, eu prefiro jogar o câmbio dele no neutro. E aí resolve meu problema. Ele não vai desligar o carro. Só que você tem que lembrar disso o tempo todo. Você tem que ficar lembrando, né? Senão acontece que você está distraído, conversando, pum, parou no engarrafamento, o carro desliga. Aí puta merda, desligou. Mas faz parte. Mas assim, é legal. Eu acho que é importante ter o start-stop.
Vai ter casos que você vai gostar de usar e vai ter casos que vai te incomodar um pouquinho. E aí cabe a se ajustar ali ao teu uso, né? O melhor cenário para o teu uso. Um outro ponto positivo aqui que eu vou falar é o espaço interno. Tá? Ele é um carro bem largo e aí com isso você consegue ter um bom espaço interno dele. A altura dele também, aqui no teto, deixa eu melhorar a câmera aqui um pouquinho. Tá? Olha aqui, olha a altura que eu tenho do teto. Eu tenho 1,72 m de altura e eu tô com o banco no limite aqui de altura, né? Eu gosto de dirigir com o banco bem alto. E olha o espaço que eu tenho aqui entre a minha cabeça e o teto do carro. Tenho quase um palmo aqui, tá? Vamos botar aí, ó, mão fechada, eu tenho 7, 8, 9 dedos entre a minha cabeça e o teto do carro. Então, vou voltar a câmera aqui. Isso é legal. Você tem bastante espaço aqui em cima ainda do carro, espaço para os passageiros atrás. Viajam aqui nesse carro 5 adultos tranquilamente, tá? 2 na frente, 3 atrás. Se for uma criança no meio, melhor ainda. Você vai viajar com conforto. Mas é um carrinho que o espaço interno dele é bem legal, bem bom. E o último ponto positivo aqui que eu vou falar sobre ele é sobre a suspensão. Cara, a suspensão dele é uma suspensão bem macia, gostosa no dia a dia. Ele não é aquele carro que você passa numa lombada, passa num buraco, ele dá fim de curso, né, dá aquela porrada seca. Não é. É bem boa, bem acertada a suspensão dele, principalmente para as estradas aqui do Rio de Janeiro, né, que a gente tem muito buraco, quebra-mola, lombada, tem de tudo aqui no Rio de Janeiro, tá? Então a suspensão dele é bem acertada para o nosso cenário aqui. Pô, você pode andar com ele aí tranquilamente, que não vai incomodar, não vai ficar cansativo, aquela viagem que você passa por um lugar esburacado e ele te incomoda por ser muito duro, né? Eu, por exemplo, fiz um vídeo agora recentemente. Quem não assistiu ainda e tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais desse carro, assiste, que é a Captur. Eu fiz um vídeo recente da Captur em que eu falo lá que a Renault Captur, tá? Que eu falo lá que é um carrinho muito bonito, muito gostoso, espaço interno, tudo mais, é um carrinho excelente. Porém, ele tem a suspensão muito dura, você sente a suspensão trabalhando muito, batendo muito. Não é o caso desse carro aqui. Esse carro aqui é bem gostoso, bem prazeroso de andar aqui no dia a dia. E aí, galera, como não podia deixar de ser, eu vou falar sobre os pontos negativos desse carro. Pelo amor de Deus, entendam que isso aqui é a minha opinião, é o que eu sinto, é o que eu acho do carro, tá? Tem muita gente aí, eu fiz um vídeo também da Duster, da Renault Duster, que eu falei sobre os meus pontos que eu identifiquei como negativos do carro, e muita gente comentando lá, reclamando, falando que eu só reclamei do carro o tempo todo. Cara, é a minha opinião. Eu estou avaliando o carro com base em outros carros que eu já dirigi, que eu já tive a oportunidade de ter ou dirigir, e que inclusive alguns deles eu já trouxe aqui pro canal. Então, galera, entendam. Os pontos positivos, os pontos negativos que eu vou falar aqui são na minha visão. Não necessariamente você precisa concordar comigo. Se você não concordar, pô, beleza, show de bola, cara, faz parte. As pessoas têm opiniões diferentes, beleza? Então vamos deixar claro aqui que o que eu vou falar é a minha opinião. Bom, o primeiro ponto negativo que eu vejo desse carro aqui é sobre o jogo de direção. Tá? Eu falei que a direção dele elétrica é gostosa, é precisa, o peso dela é o peso ideal, a maciez dela é o ideal, porém, ele tem uma coisa que incomoda um pouco. O giro dele, o ângulo de giro mesmo das rodas, ele não é muito grande. E isso incomoda na hora de você fazer uma manobra ou de você fazer uma baliza, na hora que você tem que estacionar o carro. Você tem que fazer muitas manobras para frente e para trás para poder conseguir
chegar estacionar o carro dentro da vaga que você precisa, ou quando você precisa fazer um contorno, você está numa rua residencial, por exemplo, você está aqui na pista da direita, você precisa cruzar, muito provavelmente você não vai conseguir ir direto, você vai ter que ir à frente, parar o carro, dar ré para poder continuar a tua manobra, né? Se ele tivesse um ângulo de giro maior, você faria a volta de uma vez só. Isso não é nada que desabone a conduta do carro, mas isso incomoda um pouco. À medida que você vai usando o carro no dia a dia, você sente que poderia ter um pouquinho mais de jogo de direção esse carro aqui. Tá? Mas beleza, você acostuma, faz uma manobra ou outra a mais, e vida que segue. Mas é um ponto negativo desse carro aqui, beleza? Um outro ponto negativo, que eu acho que todo mundo já deve imaginar, até mesmo porque já se falou muito sobre isso, é sobre o fato desse carro ser um carro que tem um alto consumo de combustível, tá? Esse meu carro, ele tem GNV, e aí eu rodo com ele no GNV e no etanol. No etanol, dentro da cidade aqui do Rio, né, com o trânsito intenso da Barra da Tijuca, você faz aí em média 7,5 km com litro. Cara, esse é um consumo bem elevado. Por isso que, pelo menos aqui no Rio, tanta gente tem GNV nesse carro, que é um carro muito beberrão, é um carro que consome muito. Eu nunca testei ele na gasolina, mas se ele está fazendo 7,5 aí no etanol, eu acho que ele iria fazer uma média aí de uns 8,5 no máximo com gasolina, tá? No trânsito intenso. Uma outra coisa, galera, que, cara, isso aí dói no bolso, é o seguro desse carro. Cara, o seguro dele é absurdo aqui no Rio de Janeiro. Obviamente, pela quantidade de roubos e furtos que esse carro tem, né? Esse carro, a bandidagem aí gosta muito desse carro, talvez por caber um fuzil em pé aqui atrás, né? Porque ele tem uma boa altura entre o chão do carro e o teto dele. Eu não sei, os vidros traseiros também, eles abaixam 100%. Isso pode ser uma coisa também que vagabundo acaba gostando. Mas o fato é de que ele é um carro muito roubado, e aí por conta disso o seguro dele é absurdamente caro. Pô, isso é uma coisa que mata, cara, e desanima até de comprar o carro. Esse carro aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, quem acompanha o canal sabe que eu troco de carro toda hora e eu vou fazendo o endosso do seguro, né? Eu comecei o seguro o primeiro carro que eu fiz o seguro agora, a renovação do meu seguro, foi na EcoSport 2018 ou 19. Uma EcoSport azul que eu tive, freestyle. Eu comecei pagando R$3.600 de seguro, tá? Então, beleza, 3.600, cara, seguro excelente. O carro também é bom pra cacete, já fiz vídeo aí da EcoSport. Se você tem curiosidade também, assista o vídeo. Cara, eu sou apaixonado pela EcoSport. Mas enfim, aqui a gente tá falando do Renegade, né? Então, eu comecei o seguro, renovei o meu seguro, né? Com R$3.600 na EcoSport 2019 Freestyle, automática também. E aí eu troquei a EcoSport na Captur e paguei R$1.000 de endosso da EcoSport para Captur, tá? Então, vamos lá, meu seguro subiu de 3.600 para 4.600 na Captur. Beleza, vamos embora também não tá nada absurdo, é caro, mas não é absurdo. E aí eu vendi a Captur, comecei a negociar esse Renegade aqui, comprei, fechei o carro sem cotar o seguro antes. Depois que eu fechei o carro, eu mandei pro meu corretor. E aí, cara, tomei a surpresa. Eu já estava pagando 4.600 na Captur, e eu tive que pagar um endosso de R$3.500 para o Renegade, da Captur para o Renegade. Tomei um susto, falei com o meu corretor, cara, que absurdo esse seguro desse carro, né? Cara, infelizmente é isso mesmo, o seguro do Renegade é caro mesmo. O meu corretor, ele tem um Renegade também, acho que é 2020, e ele falou, eu também pago absurdo de seguro no meu carro, então não tem jeito. Vamos lá, eu já estava em 4.600 mais 3,5,
eu tô pagando 8.100 de seguro nesse carro aqui. Cara, é muito caro, absurdo. Mas como eu compro e vendo o carro toda hora eu tô trocando, então a hora que eu trocar, provavelmente eu vou fazer um seguro reverso, um endosso reverso e vou ter uma graninha de volta. Mas é uma coisa que desanima, o seguro desse carro é bem caro. Um outro ponto negativo dele, eu falei sobre o espaço interno desse carro, mas o porta-malas dele é muito pequenininho. O porta-malas dele tem 320 litros e é pequeno. É bem pequenininho. Tudo bem que eles medem na altura da tampa, né? E se você tirar a tampa do porta-malas, você consegue colocar mais coisas para cima. Mas pelo menos a medida oficial ali é 320 litros. É um porta-malas pequenininho. Para quem tem família grande, que precisa colocar carrinho de bebê, levar muitas malas para viajar, vai sentir falta de uma mala um pouquinho melhor. A mala dele é bem pequenininha, atrapalha um pouquinho no dia a dia. No meu caso não, eu sou solteiro, tenho uma filha de 8 anos, viajo muito pouco e uso a maior parte do tempo o carro sozinho, então não me faz falta o porta-malas, mas para quem tem família grande aí, vai sentir a falta sim. Bom, agora uma coisa que me incomoda bastante nesse carro aqui. Cara, esse meu carro, vocês viram aí, ele tem 42 mil quilômetros rodados. É um carro que está bem novinho, 2018. Mas ele tem muito barulho interno. Isso incomoda, isso atrapalha, isso me irrita. Eu, pelo menos, sou um cara chato, não gosto de barulho. Isso me incomoda bastante. Você anda, cara, com ele. Andou por um lugar um pouquinho mais irregular, né? Um asfalto um pouquinho mais irregular. Você ouve barulho de porta, parece que tem coisa batendo dentro da porta. Você ouve barulho aqui dentro da coluna. Parece que não é o cinto batendo na coluna não, mas tem coisas aqui dentro da coluna dele que batem. Tem coisa no painel que você ouve uma trepidaçãozinha no painel que incomoda. Tem barulhinho lá atrás, talvez seja no encosto do banco traseiro. Então assim, isso incomoda bastante, cara. Eu odeio barulho interno em carro, odeio andar com carro ouvindo barulho, coisas batendo. Isso é uma coisa que me decepcionou nesse carro, até mesmo por ele ser um carro mais alto, né, um utilitário esportivo, com uma suspensão relativamente macia. Imaginei que ele não fosse ter tanto barulho interno de coisa batendo. Isso é mais para carro mais duro, né, que trepida mais naturalmente. Isso é uma coisa que me decepcionou nesse carro, tá? E aí o último ponto negativo que eu vou falar aqui sobre ele é sobre o som. Esse carro, essa versão aqui, ele não tem central multimídia. Ele tem um playerzinho aqui, Xing Ling qualquer, e tem Bluetooth, tem pendrive, né? Ele a princípio ele seria ok, mas ele deixa muito a desejar porque os botões dele não são intuitivos e engraçado que não funciona bem, cara. Você quer trocar de rádio, por exemplo, se você não trocar no volante aqui, os comandos do rádio desse carro são atrás do volante, né? Aqui tá a frente do volante, é por trás, é nos teus dedos aqui atrás. Se você não trocar por trás no volante, se for com a mão lá no player mesmo, no som, cara, é engraçado, é esquisito, porque você aperta para a posição 4 da rádio, por exemplo, ele aperta 3. Aí você tem que ir lá apertar de novo, sem falar que o display dele é muito pequenininho, não é bonito, tem cara de coisa vagabunda, tá? Então assim, aqui vai uma crítica muito forte a esse carro, duas críticas muito fortes que eu tenho para fazer dele, né? Um é sobre barulhos internos e o outro é sobre esse playerzinho do som dele. Não me agrada nem um pouquinho. Como é um carro para revenda, eu pego, fico usando o carro e boto para vender, eu não vou trocar. Mas se fosse um carro que fosse para ficar para mim, eu de cara iria mandar tirar esse player aqui e botar uma multimídia, Android, maneirinha e tal, com Android Auto, Apple CarPlay e tudo mais, tá? Então assim, é um ponto negativo, mas que é fácil de você resolver. Pega, troca a central dele, isso aí hoje em dia é muito fácil, tem várias no mercado aí vendendo,
você troca, bota uma centralzinha multimídia nele, pô, vai ficar show de bola. Esse problema vai ser resolvido, tá bom? Galera, obrigado por assistir aí. Se você assistiu até aqui é porque você provavelmente gostou do vídeo, tá gostando do vídeo. Deixa seu like aí, acompanha, segue o canal, né? Isso aumenta o engajamento aí no YouTube, ajuda a gente a ter mais visibilidade e trazer novos conteúdos, novos carros aí, tá bom? Agradeço aí pela tua audiência e mais uma vez lembrando, é a minha opinião. Se você não concorda comigo, ok, você não é obrigado a concordar comigo, mas sem reiterismo, por favor, tá bom? Galera, um abraço, FM Autos na área, valeu!